Fala galera, e aí? Beleza pura? Continuam firmes na leitura? Hoje o texto separado para nossa leitura é do segundo livro das Crônicas, capítulo 26, 27, 28 e 29. Vamos lá? Capítulo 26 apresenta o reinado do rei Uzias. Ele tinha 16 anos de idade quando assumiu o seu reinado em Jerusalém e reinou por 52 anos. Uzias fez aquilo que agradava ao Senhor. Ele foi instruído por Zacarias e enquanto Zacarias viveu, ele buscou a Deus, buscou a vontade do Senhor e ele prosperou por causa disso. Ele chegou a comandar um grande exército de 307.500 homens, foi vitorioso em muitas batalhas, mas no verso 16 o texto vai dizer que ele se tornou poderoso e o seu orgulho o levou à queda. Ele foi infiel ao Senhor, ele entrou no templo para queimar incenso quando só os sacerdotes poderiam fazer isso, foi repreendido pelos sacerdotes porque estava fazendo aquilo, ele ainda ficou irritado com eles, achou que podia fazer o que quisesse e acabou sendo castigado por Deus com uma lepra que ele teve que enfrentar até a sua morte. Uzias é mais um exemplo de tantos homens que caminharam bem com Deus, serviram ao Senhor, foram bem-sucedidos por causa disso, mas que quando chegaram no topo, se esqueceram de Deus, começaram a se achar demais, o orgulho tomou conta e o orgulho acabou levando-os à queda. Que a gente possa sempre se lembrar, mesmo diante das vitórias, que tudo aquilo que temos vem do Senhor, é graça de Deus e não porque somos bons. O próximo rei apresentado no capítulo 27 é Jotão. Ele tinha 25 anos de idade quando assumiu o reinado de Jerusalém e reinou por 16 anos. Jotão até que andou nos caminhos do Senhor, ele fez aquilo que agradava a Deus, ao contrário do seu pai na reta final, mas o povo continuou com suas práticas corruptas. O texto diz que por conta da sua fidelidade, Jotão foi cada vez mais vitorioso, porque ele andava firmemente com o Senhor. Jotão ele reinou por 16 anos quando faleceu e foi sepultado então com seus antecessores. O capítulo 28 apresenta então o próximo sucessor, Acaz. Ele tinha 20 anos de idade quando começou a reinar em Jerusalém e reinou por 16 anos. Mas Acaz ele não fez aquilo que aprovava ao Senhor. Ele escolheu seguir no caminho dos reis de Israel, ele fez muitos postes para a adoração de ídolos, espalhou por todo o reino, e por causa disso o Senhor os entregou nas mãos do rei da Síria. Eles foram derrotados, muitas pessoas foram feitas prisioneiras, e Israel acabou também infligindo uma grande derrota. Acaz ele tenta negociar com o rei da Síria, ele envia mensageiros para tentar fazer um acordo, ele chega a pegar itens do templo e tentar entregar para o rei da Síria como algum tipo de pagamento, mas é rejeitado. Por fim, Acaz retira todos os utensílios do templo, ele institui o culto a diversas divindades e o texto diz que ele ergue altares em todas as esquinas de Jerusalém. Acaz, por conta das suas más escolhas, ele arrasta todo o povo para distante de Deus. Tanto que ele sequer foi sepultado no túmulo dos reis de Israel. E aí no capítulo 29 nós vamos ver então a mudança desse cenário, a restauração do templo com o rei Ezequias. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar em Jerusalém e ele reinou por 29 anos. E Ezequias, ao contrário do seu pai, fez aquilo que agradava ao Senhor. Tanto que nós vamos ver que já no primeiro mês do seu reinado, ele manda consertar as portas do templo, manda reabrir o templo, ele manda chamar os levitas, os sacerdotes, para que eles se purificassem, para que eles preparassem o templo, porque eles iriam buscar novamente ao Senhor, eles iam tentar corrigir diante de Deus tantos erros que foram feitos e reconstruir a relação que havia sido danificada. O rei oferece sacrifícios, o povo também oferece uma grande quantidade de sacrifícios ao Senhor, e assim foi restabelecido o culto no templo do Senhor, e tanto Ezequias quanto o povo já percebiam e se alegravam com tudo que Deus já havia feito por eles em tão pouco tempo. A lição central que eu vejo nesses 4 capítulos é um lembrete à fidelidade ao Senhor. Não importa quem veio antes de nós, não importa as influências que nós tivemos, nós precisamos buscar sempre um compromisso sério de dedicação e de entrega ao Senhor. Ezequias, por exemplo, não teve nenhum bom exemplo do seu pai, muito pelo contrário, mas porque ele entendeu o que precisava ser feito e buscou ao Senhor, toda a história do seu povo foi mudada, foi restaurada diante de Deus. Que você possa parar um pouquinho e pensar sobre a vida que tem levado. Será que você tem feito aquilo que agrada ao Senhor? Ou será que você tem feito aquilo que desagrada a Deus, tem caminhado distante do Senhor e por isso tem pagado o preço dessa separação? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Por hoje é só.
Até a próxima. E aí? Já leu a Bíblia hoje?